Irmãos e irmãs, nesta solenidade do Natal que ainda nós estamos vivendo, neste dia em que todas as igrejas do mundo dão início ao ano jubilar dos 2025 anos do nascimento de nosso Senhor, proclamado por sua santidade o Papa Francisco. Ele iniciou lá em Roma no dia 24 e em todo o resto do mundo inicia-se hoje um ano de graça com a palavra: a esperança não decepciona, a esperança não confunde. O Papa nos chama a vivermos um tempo de esperança, esperança em nós mesmos, esperança na humanidade. E hoje, nesta festa da Sagrada Família, eu digo: esperança na sua família. Você precisa ter esperança nela. A sua família que é um dom, é um presente, é uma graça. A família que é a pupila dos olhos de Deus. Se nós olharmos o livro sagrado, Deus criou o mundo com um objetivo, somente com um objetivo: para que a família pudesse viver nele. Então, quando as pessoas começam a falar porque o mundo vai acabar, porque o fim do mundo, porque... Eu entendo o seguinte: enquanto existir uma única família que seja, o mundo vai continuar existindo. Porque foi para isso que Deus o criou. Lembremos-nos, quando o pecado se multiplicou, quando os homens se afastaram de Deus, quando Deus mandava mensagens de arrependimento e a humanidade não se arrependeu, e o livro sagrado nos fala do dilúvio. O que sobrou do dilúvio? A família de Noé. A família. É a única instituição, diz o rito do matrimônio, em que nem mesmo as águas do dilúvio destruiu. Por quê? Porque ela é querida, desejada e amada por Deus. Então, quando você olhar para a sua família, cada um com o seu jeito, cada um com o seu temperamento, e eu preciso aqui dizer para você, ela não é perfeita. Não. E não se iluda. Não se iluda achando que vai ficar uma belezinha, que todo mundo vai concordar sempre. Não vai. São pessoas diferentes, criadas de forma diferente, com costumes diferentes, mas que, por um plano e uma escolha livre diante de Deus, escolheram viver juntos todos os dias da nossa vida, diz o rito do matrimônio. E essa instituição, formada por gente diferente, mas abençoada e querida por Deus, diz o Papa João Paulo II, é a célula vital de uma sociedade. E o futuro da humanidade passa pela família, dizia ele na carta para as famílias. Mas por que tanta importância assim? Primeiro, antropologicamente, é a instituição mais antiga que a humanidade conhece. Sem falar biblicamente. Um homem e uma mulher que se unem, e desta união nasce vida, gera vida, é o que deu origem à humanidade. Não teve outro jeito. Acredite você no criacionismo bíblico ou no evolucionismo da ciência, ambos necessitam do homem e da mulher para a geração. Não tem como ser diferente. Ou você conhece algum outro jeito? Eu, pelo menos, não conheço.
É a instituição mais antiga que existe. E os olhos de Deus se voltam de tal forma para a família humana, aonde os seres que a compõem podem experimentar nas dificuldades, nas fragilidades, nas incompreensões, o amor que cura, o amor que restaura, aquele abraço gostoso que alegra quando a tristeza visita, aquele olhar que só quem te conhece de verdade sabe dar, e que você encontra na onde? Dentro de casa. É dentro de casa. Gente, o que é um lar? É o lugar onde você pode ser você mesmo, sem máscaras. Por quê? Porque ali estão as pessoas que te conhecem, que sabem que você ronca, que sabem que você tem chulé. Que quando você vai trabalhar, tá uma belezinha, arrumadinho, engomadinho, cabelo penteado. Mas quem mora com você sabe quanto tempo leva para pentear essa cadeia? Ah, sabe. Só quem vive dentro da sua casa sabe o mau humor com que você acorda. Só seu pai e sua mãe sabe a peste que você é, mas para os seus amigos, para sua namoradinha, para sua paquerinha, você é uma belezinha. Você é uma belezinha. As mães dos seus amiguinhos, dos seus colegas, sobretudo vocês adolescentezinhos e jovens aqui, nossa, eles dizem assim, por que você não é igual fulano? Ai, como eu queria ter um filho igual ciclano. Aí quando falam isso, perto da mãe e do pai dele, a mãe e o pai falam, ah, você não sabe nem a metade. Quando ele vai na sua casa, ele é educado, ela é uma belezinha, conversa com todo mundo lá em casa. Não lava uma louça, não tira a toalha de cima da cama, fica o dia inteiro entafuiado dentro do quarto. E eu digo, são as pessoas que mais te amam. São as pessoas que mais te querem ver feliz. São as pessoas que mais torcem pelo seu sucesso na vida. São aquelas que conhecem os seus defeitos. Algumas pessoas que se soubessem os nossos defeitos e tivessem a opção, elas nunca mais andariam com a gente. Mas a nossa família não. A nossa família, sabendo até mesmo o que existe de pior em nós, não desiste da gente. Sabe por quê? Porque existe amor. E este amor precisa ser experimentado dentro dos nossos lares. Este amor precisa ser experimentado. E como é que se experimenta este amor? Diz a palavra de Deus. Primeiro, não desista das pessoas quando elas não tiverem mais o que oferecer. Não desista. Diz o livro do Eclesiástico na primeira leitura: meu filho, ampara teu pai na velhice, não lhe cause desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Compreensão. Eu sei que o seu pai e a sua mãe não pensam como você pensa. Não vive como você vive. Não tem os mesmos gostos que você tem. Mas entenda, meu filho, minha filha, meu jovem, minha querida, o tempo é diferente. E seu pai e a sua mãe não são as piores pessoas do mundo, porque eles não fazem tudo o que você pede. Porque eles não te dão o que você quer. Porque eles não entendem a sua posição quanto a isso ou quanto aquilo. Eles não. Mas olha para eles porque são seus pais. E não os desampare. Vocês que já são da idade adulta e que os pais são idosos, alguns já perderam a lucidez, como diz a palavra, e que toda vez que você vai, fala a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa.
Lembrem-se daquele senhor cuja sua esposa, com Alzheimer, precisou ser colocada numa clínica. E ele todos os dias pegava um táxi e ia na clínica visitá-la. Fazendo chuva ou fazendo sol, ele estava lá e passava algumas horas do lado da mulher. Um dia a enfermeira disse: senhor, por que tanto esforço assim? Não precisa vir sempre não. Apareça visitar ela uma vez por semana que já está bom. Que não sei se o senhor sabe, mas ela nem sabe mais quem o senhor é. Ele disse: claro que eu sei que ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela é a minha esposa. Você sabe quem eles são seus pais. Eles são seus pais. Difícil de lidar, eu sei. Turrões, porque são crianças crescidas, eu sei. Mas você sabe quem eles são. Eles são seus pais. Não lhes cause desgosto enquanto eles vivem. Não lhes cause desgosto. Esse compreender o outro na sua limitação. O não ser interesseiro de querer as pessoas somente enquanto elas podem fazer alguma coisa pela gente. Que a mãe e o pai são uma belezinha enquanto pagam nossas contas. Enquanto nos dão dinheiro para fazer isso ou para fazer aquilo, quando compram aquilo que a gente pode, ou depois que a gente casa e a gente tem a nossa vida, que vão lá e podem ficar com os filhos 2, 3, 4 dias para a gente poder curtir o nosso casamento, o nosso relacionamento. Mas a hora que já não pode mais, aí fica meses sem visitar. Isso é interesse, isso é mal. Isso é mal, cuidado. Cuidado, porque o valor das pessoas não está naquilo que elas dão, mas naquilo que elas são. E a verdadeira família entende isso. Entende isso. Guarde bem isso que o padre disse. Talvez ela já não saiba mais quem você é, mas você sabe quem ela é. Não lhes cause desgosto enquanto eles vivem. Queridos jovens, olhem com amor para os seus pais. Olhem com amor. Cuidado para que a vida não passe e você ainda morando dentro da casa com eles, passa dias sem ver. Dias sem ver. Por quê? Porque essa tecnologia que foi feita para nos ajudar se tornou hoje um grande vilão. Sabe por quê? Porque você fica falando com seus colegas, com seus amigos do outro lado do mundo nos intercâmbios da vida. Mas você não consegue olhar para a cara dos seus pais que sentam do outro lado da mesa na hora da janta ou do almoço. Quando senta com eles na mesa para o almoço e para a janta? Quando senta? Que com os amigos fora consegue passar horas juntos, mas com a família dentro de casa, 10 minutos parece um suplício. Cuidado, cuidado, porque o tempo passa. E um dia você vai ter que se despedir dessa pessoa que esteve todos os dias perto de você e que você olhou mais para o seu celular do que para essa pessoa. E aí o seu choro vai ser remorso. O seu choro vai ser remorso. Porque eu tive e não aproveitei, agora que eu não tenho, ai como eu queria, que saudade da minha mãe, que saudade do meu pai. Mentira! Estiveram sempre junto com você, estiveram sempre do seu lado, morou na sua casa até você completar seus 25 anos e você passou a sua vida andando atrás de pessoas, correndo atrás de coisas, trabalho, dinheiro, fama, fortuna e abandonou seus pais agora que eles morreram? Ai que saudade! Hipócrita. Cuidado. Cuidado. A família é o bem mais precioso que existe. Os seus pais. Eu estou falando muito dos pais porque eu sempre falo dos filhos aqui. Mas os seus pais, a sua casa, a sua família,
é o porto seguro. Porque quando o mundo te vira as costas, é a única porta que vai se abrir para você. Porque quando te meterem um pé na bunda, são essas pessoas que vão te acolher de volta. Sabe por quê? Porque te amam. Porque te amam. Valorize quem te ama pelo que você é e não pelo que você tem. Porque em dia de sol a praia é cheia. Mas quando fecha o tempo, são poucos os que ficam. E acredite, dentre esses poucos a sua família está lá. Santa Madre Teresa de Calcutá, em uma das entrevistas que ela concedia, quando ela já se tornou muito conhecida pelo Prêmio Nobel, uma repórter disse: irmã, no entendimento da senhora, o que é preciso para que haja paz no mundo? Se tenta de tantas formas, se formula tantas coisas, e tem reunião daqui, tem reunião dali e tudo mais. Mas para a senhora, o que é preciso para que haja paz no mundo? Madre Teresa, que vivia sempre com a cabeça baixa, levantou e disse para a repórter: para que haja paz no mundo, volte para sua casa e ame a sua família. Volte para sua casa e ame a sua família. Compreender o outro mesmo na limitação. Na segunda leitura, São Paulo nos diz: perdoe. O perdão. Se um tiver queixa contra o outro, conversa. Conversa até chegar na paz, na resolução. Perdoe. Porque, volto a dizer, são pessoas imperfeitas. E as pessoas imperfeitas erram muito. Mas lembre-se, ele erra, mas você erra também. Ela erra, mas você erra também. Perdoe. Perdoe. Vale a pena perdoar. Defenda. Defenda a sua família. Defenda. Eu dizia isso na missa ontem. Cuidado. Cuidado para que a pessoa que mais prejudica a sua casa não seja você mesmo. Sabe aquele videozinho de Instagram que está passando aí? Daquelas pessoas que usam roupa branca no Réveillon para ter paz, mas é o primeiro a causar confusão dentro de casa? O que adianta? Você se veste de branco pedindo paz, 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 mas você é a primeira pessoa que faz as intrigas dentro da casa, falando mal de um para o outro. Pais, não falem mal do seu cônjuge para os seus filhos. Mãe, você não pode falar mal do seu marido para sua filha. Você não pode falar mal do seu marido para o seu filho. Não, é o pai dele, é o pai dela. Ah, mas a gente não vive junto mais. Isso é um problema de vocês. Seu filho não tem nada a ver com isso. Seu filho não tem nada a ver com isso. Não fala mal do pai do seu filho para ele, da mãe da sua filha para ela. Por favor, seja íntegro, seja íntegra. Não cause guerra entre pais e filhos. O que adianta rezar pela paz lá na Ucrânia, pela paz lá no Oriente Médio, se você cria uma bomba entre seu filho e o pai dele, entre sua filha e a mãe dela? Não adianta nada. Queridos, a família é algo sagrado. Perdoa, defenda, defenda. Não fica bem. Não fica bem depois do futebol você falar mal da sua esposa para os seus amigos. Não fica bem você falar mal do seu marido para suas colegas do salão de cabeleireiro. Não fica. Você não pode falar. Resolva isso dentro de casa. E no Evangelho, Jesus tinha 12 anos, foram para Jerusalém e o menino ficou lá. É a maneira da palavra dizer: a família de Nazaré era uma família normal. Era uma família normal. Prova disso, que Jesus não foi criado dentro de uma bolha. Que Jesus não vivia com um cão de guarda atrás dele o tempo todo. Maria e José davam espaço para Jesus.
estavam brincando com os coleguinhas, estava vivendo a sua infância com as outras crianças. Deixa seu filho brincar, deixa sua filha se sujar. Não faz mal ter terra debaixo da unha, depois toma banho e limpa. Cria a criança como se fosse um robô. Me perdoe dizer, mas tem criança que a gente conhece de vez em quando, é tonga. Não sabe conversar, não sabe se relacionar, não sabe brincar com outras crianças, mas por quê? Não pode. Não pode. Quando vê outra criança, acha que é bicho. Porque é isolado, é sozinho, é fechado. Cuidado com isso. Cuidado. Tenha a sua família e saiba que ela é uma família normal. Ao mesmo tempo, e quando perceberam que Jesus não estava, juntos eles foram procurar Jesus. Juntos. Porque quando a criança acerta, porque meu filho tirou 10, porque meu filho foi uma belezinha na apresentação. Quando chega a cartinha da professora dizendo que ela aprontou, aí o marido chega na casa, como é que a mulher fala? Sabe o que seu filho fez hoje? Ou seja, quando ele vai bem é meu, quando ele faz coisa errada é seu, né? Maria e José vão juntos a Jerusalém, passam 3 dias juntos, sem um ficar acusando o outro. Imaginou se Nossa Senhora fala assim: José, cadê Jesus? Você que tem que estar cuidando dele. Ah, Maria, não tem nada a ver com isso, nem filho meu ele não é. É filho seu com o Espírito Santo lá, quem tinha que se virar com ele. Já imaginou se a Sagrada Família entra num perrengue desse? Mas não, é o nosso Jesus. E pelo nosso Jesus nós vamos fazer de tudo. Não desistam dos seus filhos. Por eles vale a pena tudo. Vale a pena tudo. Seja persistente. Não desista dele, não desista dela. Talvez você não veja muitos resultados nas coisas, mas não desista. Permaneça. Sabe por quê? Porque ele é o seu filho, ela é a sua filha. E por ele e por ela vale tudo. E por fim, a sua família normal, ela é sagrada. Pelo fato dela ser um projeto de Deus. Cuide dela. E o conselho de Madre Teresa de Calcutá: volte para casa e ame a sua família. Ame a sua família, porque ela é um presente de Deus. Não descuide dela, porque em tudo quanto é lugar por aí, o mal está esperando pelo dia em que você vira a costa para alguém da sua casa, para que ele possa pegar. Irmã Lúcia, aquela freira que viu Nossa Senhora lá em Fátima, que foi a última das 3 crianças a morrer, nos seus escritos ela diz que a última batalha entre Deus e o demônio vai ser para ver quem fica com as famílias. Para ver quem fica com as famílias. Faça como Josué. Olhe para sua casa e para sua família e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é um projeto de Deus. Com seus defeitos, com suas imperfeições, com gente às vezes até difícil de lidar. Mas ela é um projeto de Deus e dela eu não desisto. Porque a sua família, ela pode ser a causa da sua salvação, mas se você não cuidar dela, também da sua condenação.